Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Bíblia. Eu quero fazer um convite para você. Você quer conhecer a Bíblia de verdade? O melhor curso teológico aqui na internet? Um curso onde você vai aprender a Bíblia pela Bíblia com aula bônus, como essa que você vai ver agora, além de conhecer toda a teologia sistemática? Se você quer conhecer o melhor curso de teologia praticamente de graça, você vai ter conosco aqui no canal Pela Bíblia. Então, vamos acompanhar essa aula Bíblia pela Bíblia. E no final eu vou dar uma dica para você como que você poderá fazer para se inscrever no nosso curso. Vem com a gente. Hoje o nosso texto é Gênesis capítulo 6, um texto bastante debatido. Gênesis capítulo 6 tem várias teorias desenvolvidas aí através dos tempos. E eu quero trabalhar com você hoje um pouquinho, rapidamente, essas teorias. O nosso curso é prático e rápido, e aqui você aprende, certificado de garantia de aprendizado. Vamos lá então, Gênesis capítulo 6. E aconteceu quando que os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens estavam boas, e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Nós estamos usando a Bíblia textual, essa Bíblia é um projeto que coloca a palavra Iavé ou Iauê em todos os seus lugares originais, na língua portuguesa, porém traduzindo com o tetragrama, na realidade, transliterando, colocando o tetragrama nos seus devidos lugares. E onde eu leio Elohim é onde aparece a palavra Deus, tá bom? Adonai, a palavra Senhor. Só para você se familiarizar aí com esse linguajar. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens estavam boas. Literalmente no texto hebraico é essa passagem que aparece. Os anjos passaram a olhar com ganância para as filhas dos homens. Surgiram pelo menos 3 teorias sobre este assunto. A primeira, que é defendida até o século XVIII, é esta, inclusive, com apoio de hebraístas e pessoas que conhecem a língua judaica e também a tradição, de que o texto aqui refere-se realmente a anjos. A segunda é de que esses seriam os reis da antiguidade, o que não tem nenhuma sustentação bíblica. E a terceira é que seria a linhagem piedosa de Sete, que também não aparece de maneira nenhuma essa distinção na Bíblia. Portanto, nós temos que recorrer à própria Bíblia para que nós possamos conhecer a explicação. Eu vou convidar você a ler comigo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, e depois Judas 6. O texto nos diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, senão que, arrojando-os ao Tártaro, os entregou a cadeias de escuridão, reservados até o dia do juízo, e não perdoou do mundo antigo, senão a Noé, o oitavo que guardou como pregoeiro da justiça, trazendo um dilúvio sobre um mundo de ímpios. Note que o texto de Pedro cita sobre os anjos que pecaram. Pedro usa aqui uma palavra da mitologia grega, que é o Tártaro, onde os titãs eram aprisionados. Então você depois pode dar uma verificada na mitologia grega, o início dos deuses, a fúria dos titãs, e aí você vai poder entender. Os titãs, eles eram aprisionados aqui. Era uma ideia de submundo, abaixo do Hades. Uma ideia de um submundo de onde era impossível sair. E Pedro usa essa mesma palavra dizendo que os anjos que pecaram lá estão até hoje. Judas corrobora as palavras de Pedro, nos dando um pouco mais de detalhes. Judas nos diz assim: e os anjos que não guardaram seu estado original, antes abandonaram sua própria morada, os têm mantido sob escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aqueles, havendo fornicado e ido após vícios contra a natureza, servem como exemplo ao sofrer um castigo do fogo eterno. Perceba então que Judas, ele faz uma ligação entre as pessoas de Sodoma e Gomorra com aqueles anjos que não guardaram a sua moradia. E o texto diz aqui que da mesma maneira que aqueles quem?
os anjos descritos no versículo 6. Haviam fornicado e ido com outros vícios. Portanto, está aqui o esclarecimento, biblicamente, de quem são os filhos de Deus. Algumas pessoas podem não concordar, podem tentar utilizar aquele texto que Jesus Cristo disse, olha, mas os anjos não se casam e nem são dados em casamento. Porém, nós precisamos analisar que, dentro do período do Antigo Pacto, existem muitas coisas que não estão completamente esclarecidas nem por Jesus e nem pelos seus apóstolos. Claro que quando Jesus fez essa citação, Jesus ele não estava se referindo a esse momento. Então seria desonestidade teológica e intelectual argumentar dessa maneira. O texto que Jesus está utilizando é de que os ressuscitados não se casam e são como os anjos. Mas Pedro diz que posteriormente a esse momento, esses anjos foram aprisionados. Depois que eles foram aprisionados, aí sim, nenhum anjo mais consegue se tornar uma espécie de incubo para fazer com que se gerem filhos e filhas, como ocorreu nos dias de Noé. Muito bem, e a expressão, conforme nós utilizamos aqui, eles viram que as filhas dos homens eram boas, é exatamente a expressão hebraica que o texto nos traz. Versículo 3. E disse Adonai Elohim, não permanecerá meu espírito com estes homens para sempre, porque são carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, e também depois, os nefilins estavam na terra, quando os filhos de Elohim entravam nas filhas dos homens e lhes engendravam filhos como eles mesmos. Estes eram os gigantes de outrora, os homens de renome. Aqui nós temos um detalhe interessante. A palavra que aparece aqui na língua hebraica, traduzida para nós como engendravam, ela é uma palavra que nos dá a ideia de uma ação contínua. Ou seja, os anjos que desceram, aqueles que pecaram, só se preocupavam em engravidar as mulheres. Então, torna-se aqui o tempo no hebraico, é uma ação contínua. E o texto continua dizendo, e viu Adonai Elohim que a maldade do homem havia sido multiplicada na terra, e seu coração só maquinava o mal. E sopesou Elohim haver feito o homem na terra, e ressentiu-se. E disse Elohim, apagarei de sobre a face do solo ao homem que criei, desde o humano até a besta, o réptil e as aves dos céus, pois me indigna tê-los feito. Mas Noé achou graça aos olhos de Adonai Elohim. O texto aqui ele é muito interessante porque ele utiliza uma palavra aqui, sopesou. Essa palavra nos dá a ideia de levantar, colocar tirar o peso. Essa é a ideia. Então, quando a Bíblia usa aqui a palavra sopesou, ela é muito melhor aplicada do que a palavra arrepender-se, porque Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender e nem filho do homem. Portanto, a palavra aqui nos dá a ideia de que o peso no coração de Deus, ele seria retirado com a exterminação de toda aquela maldade. Porque imagine, para Deus, como deve ser ver tanta maldade, até mesmo como nós temos hoje. Então Deus decidiu aliviar esse peso do seu coração, essa é a ideia. E aí depois ele diz que Deus se ressentiu. Portanto, concordamos plenamente com a palavra sopesou, ao invés da palavra arrepender-se, indicando que se você tem uma Bíblia e ela usa a palavra arrepender-se, é uma tradução mais próxima para a língua portuguesa, mas que não classifica exatamente a Deus, porque Deus não se arrepende. Tá? Então aí é necessário um pouco mais de estudo, como esse, para que você possa entender. Percebeu a importância da teologia? Se você está gostando dessa aula, aproveite e deixe aí o seu like. E também se inscreva no nosso canal. O texto prossegue. Esta é a genealogia de Noé. Noé foi um varão justo, sem defeito em sua geração. Noé caminhou com Elohim. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra foi corrompida na presença de Elohim e foi enchida a terra de injustiça. Aqui nós temos um detalhe muito interessante. De acordo com os estudiosos, Sem, Cã e Jafé eram trigêmeos.
A Bíblia ela cita aqui no versículo 10 do capítulo 6, e essa conclusão ela é chegada a partir do versículo 32 do capítulo 5. Note que interessante. E Noé era de 500 anos, quando gerou Noé 3 filhos, sem cães da fé. Ou seja, durante esse período da vida de Noé, com 500 anos, ele gerou 3 filhos. Não tinha como. Ou ele tinha que ter 3 mulheres, e ele não tinha, ou ele teria que ter 3 filhos da mesma mulher dentro de um ano, o que era impossível. Portanto, chega-se a uma conclusão razoável de que eles eram trigêmeos e nasceram quando Noé tinha 500 anos de idade. O versículo 12. E viu Elohim a terra e estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Elohim a Noé: o fim de todo homem vem diante de mim, porquanto a terra tem sido repleta de injustiça por causa deles. Eis que destruo com a terra. Lembre-se que lá no versículo 3, Deus disse que a partir daquele momento, os dias do homem seriam 120 anos. Deus decreta que dali em diante chegaria o momento de acabar com a maldade. Não é que Deus estava encurtando a vida do homem nesse momento. Não. Porque senão nós teríamos uma grande complicação. Abraão viveu bastante, nós temos outros patriarcas que também viveram. Portanto, a ideia mais clara aqui é indicar que Deus estava colocando um limite na maldade e que não passaria de 120 anos. E o texto prossegue. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, farás compartimentos na arca e cobrirás com breu, por dentro e por fora. E isto é o que lhe farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás uma clarabóia na arca e arrematarás um côvado acima. Porás uma porta de um lado da arca e lhe farás um pavimento inferior, o segundo e o terceiro. E eis que aqui eu faço cair um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há sobre a terra perecerá. Deus aqui então dá as instruções a Noé para que ele pudesse construir a arca. A arca, ela tem, por exemplo, aqui 300 côvados de comprimento. Então, como calcular essa medida? A unidade de medida côvado, ela é aproximadamente 45 centímetros. Ela é medida da altura do dedo médio até o cotovelo. Portanto, você que gosta de matemática, poderá depois calcular o tamanho da arca. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E diz que a arca também teria 3 pavimentos. Deus disse a Noé que vai trazer um dilúvio. Isso exigia muita fé. É por isso que Noé é citado posteriormente como pregoeiro da justiça. Era necessário fé porque até aquele tempo, se você acompanhou o Gênesis 1 e 2, você vai se lembrar que não chovia. Apenas um vapor subia da terra. Portanto, Noé, ele ouve a ordem de Deus. A palavra de Deus para Noé era de que um dilúvio viria. E ele deveria construir uma arca, algo bastante inusitado. Isso nos ajuda a entender que nós precisamos ter fé nas promessas de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. A Bíblia diz que ele vai ressuscitar os seus, vai arrebatar as nuvens e voltaremos para o milênio. Nós nunca vimos isso, então requer fé. Nós não conhecemos exatamente o que é o pecado, mas a Bíblia diz que Jesus retirou os nossos pecados através da sua morte. É algo que requer fé. Portanto, assim como Noé, nós precisamos exercer fé nas promessas de Deus. O texto prossegue finalmente a partir do versículo 18. Mas estabelecerei o meu pacto contigo, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e de todos os gados, e de todos os répteis, e de todas as feras, e de toda a carne tomarás de todos, de 2 em 2, e os introduzirás na arca para os alimentar contigo. Serão macho e fêmea. Das aladas, todas as aves segundo a sua espécie, e de todos os gados segundo a sua espécie, e de todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. De todos entrarão de 2 em 2 contigo para serem alimentados por ti, macho e fêmea.
E tu toma para ti de todo o alimento comestível e armazena-o contigo, pois te será de sustento para ti e para eles. E fez Noé conforme tudo o que lhes havia ordenado Elohim, e assim fez. De fato, Noé é um exemplo. Noé é um homem que merece, né, ter achado graça aos olhos de Deus. Veja que agora ele tinha uma tarefa hercúlea, ele teria que construir aquela arca, ele teria que alimentar os animais naquela arca, ele teria que arrumar alimento para ele, para a família, mas ele confiava em Deus. Então, desse capítulo 6, nós aprendemos muitas coisas interessantes de acordo com os melhores hebraístas e ainda aprendemos que precisamos reforçar a nossa fé em Deus, assim como Noé. Agora, como é que você faz para se inscrever no nosso curso de teologia? Você se inscreve sendo membro do nosso canal. E nós temos no nível 2 e 3 a apostila gratuita para o membro. O membro é aquele que colabora com o nosso canal, ajuda, entende que o canal faz bem para a sua própria vida. Então, torne-se você também membro do nosso canal, tá bom? Basta você entrar aí agora e colocar seja membro ao lado de inscrever-se. Se você não está inscrito, aproveite, faça as duas coisas e nos encontramos na nossa próxima aula pela Bíblia, estudo das Escrituras. Deus abençoe, um grande abraço e até lá.